Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz, amém? Aleluia. É bom estar aqui com vocês. É uma honra para nós. Quero agradecer ao pastor Júnior, pastor Honorato, né? É uma honra para mim estar aqui nessa noite e poder estar desfrutando um pouco da palavra, um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quero deixar aqui o abraço do povo de Galante, né? Vocês têm uma família lá em Galante que está crescendo, que tem sede da palavra. Talvez você até hoje tenha ouvido falar de Galante como a terra do trem de forró, mas isso está mudando, amém? Galante é a terra da fé. A palavra da fé chegou lá e tem um povo fervoroso que está crescendo, que está buscando a palavra, e somos uma mesma família. E quando estiver por lá e quiser nos fazer uma visita, será um prazer e uma honra recebê-los. Amém, amados? Eu acho muito interessante, né? O pastor Júnior começou falando em nos alimentarmos. Sabe, amados, há um texto, eu não vou ministrar a respeito disso, mas enquanto o louvor cantava, o Senhor me trouxe à memória esse texto, que está lá em Mateus, no capítulo 14, capítulo 14, eu acredito, se eu não estou enganado, capítulo 13, verso 14. Jesus, ele vai para um lugar e uma multidão acompanha Jesus. E os discípulos, eles identificam uma necessidade, e ele diz: olha, Senhor, dispensa esse povo para que eles vão e eles comprem o que comer. Jesus diz: dá de comer vocês mesmos, alimente vocês, rapaz. Amados, eu não sei qual foi a necessidade que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: você vai sair daqui alimentado. Mas você não vai se alimentar com aquilo que você quer, você vai se alimentar com aquilo que você precisa se alimentar. Aleluia! O Senhor, ele sempre tem para mim e para você, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. Porque o que Deus tem para mim e para você é melhor do que aquilo que nós queremos. É muito melhor do que aquilo que nós queremos. Talvez você queira muitas coisas, e não é pecado você querer coisas lícitas. Mas se você ficar com os planos e com os projetos de Deus, eu te garanto que a tua vida será um sucesso. Amém, amados? Então, eu pensei, eu não gosto sempre de deixar o Espírito do Senhor à vontade. Eu digo: Senhor, o que é que você quer? O que é que você quer? Não é aquilo que eu quero, mas é o que você quer, né? E o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Mas antes disso, eu queria que você ficasse de pé mais uma vez, para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos estar fazendo uma oração. Aleluia! Pai, nós te bendizemos nessa noite, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por tão grande oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar reunidos no teu santo nome. Você diz na sua palavra: onde há dois ou mais reunidos no seu nome, o Senhor se faz presente no nosso meio. O Senhor está aqui nessa noite, o teu Espírito tem toda a liberdade em nosso meio de se mover da forma que Ele deseja, de nos acrescentar, de nos orientar, de nos exortar, Pai, de nos admoestar. Senhor, fique livre para fazer como você quer, Pai. Senhor, eu me coloco aqui diante de você apenas como um canal, Pai, e que você encontre essa disposição no meu coração. Eu me esvazio de todo pensamento natural, eu me esvazio de mim mesmo, para que você possa fluir através de mim, Pai. Eu não sei as necessidades dos teus filhos, mas você sabe. Eu sei, Pai, que naturalmente falando eu não posso suprir, mas você pode, Senhor. Oh, Pai, você pode, porque você faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas é segundo um poder que opera em nós, Pai. Oh, Pai, nós damos toda a liberdade a você, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por uma noite ricamente abençoada, onde nós sairemos daqui totalmente diferentes da forma que nós entramos, Senhor. Nós sairemos daqui mais cheios da Tua palavra, mais cheios do Teu Espírito, mais cheios da Tua unção, mais cheios de poder, Pai. Oh, Senhor, nós te louvamos e te exaltamos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu sei que você já cumprimentou o irmão que está do seu lado, mas cumprimenta mais uma vez, deseja graça e paz a ele. Oh, aleluia! Que graça e paz sejam multiplicadas na nossa vida, e graça e paz é multiplicado pelo conhecimento da palavra.
Amém, amados? Aleluia. Eu não sei, amados, a expectativa que você está nessa noite. Eu não sei o que foi que você veio pensando, como seria o culto, né? Eu sempre digo aos nossos membros lá na igreja que eles devem ter expectativas, que eles devem gerar coisas, né? Porque o culto, o nosso culto, nós fazemos antes de chegar na igreja, nós começamos antes de chegar na igreja. Nós devemos gerar aquilo que nós queremos, nós devemos ter expectativa e gerar coisas para que coisas possam acontecer. Então, amados, nosso culto não começa quando nós chegamos na igreja. O nosso culto começa logo cedo, já nos preparativos para nós virmos para a igreja. Eu não sei qual foi o coração, como o teu coração chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual a tua necessidade. Eu não sei o que você esperava que eu fosse falar. Como eu te disse, eu não tenho uma preocupação, o que é que eu vou ministrar, o que é aquilo. Eu faço a minha parte, eu busco, eu estudo, mas eu sigo o que Deus coloca no meu coração. Talvez você estivesse esperando hoje uma palavra onde nós fôssemos falar algumas coisas que nós ouvimos sempre, né, das atribuições do homem na família, no casamento, mas eu quero falar de outras coisas. Deus colocou outras coisas no meu coração. Eu quero te dizer, amados, que você não está mais em uma condição. É muito importante você prestar atenção nisso. Você não está mais numa condição. Nós vivíamos em uma condição, mas Deus, Ele nos tirou da condição e nos colocou em uma posição. Você hoje está numa posição. Você não está mais numa condição. E muitas vezes nós nos pegamos, é porque a minha condição é difícil, é porque isso, é porque aquilo, eu não tenho condição. Ei, você realmente não tem mais condição, porque agora você está numa posição. E numa posição, aquilo que você não podia, você agora pode, por causa de um poder que opera em você, por causa de Jesus Cristo na sua vida, então agora você pode. Você foi colocado numa posição. Nós não éramos ninguém. Nós vivíamos numa condição miserável, uma condição de derrota, uma condição de morte, uma condição de pecado, de enfermidade e de doença. Mas a Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas, nos tirou dessa condição e nos colocou em uma posição de filho, uma posição de vencedor, uma posição de quem pode tudo naquele que nos fortalece. Aleluia! Então, amados, nós estamos em uma posição. Aleluia! E essa posição nos garante que nós podemos, nos garante que nós somos. Talvez as pessoas olhem para você e digam: ele só quer ser não. Você não só quer ser não, você é. Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, meu irmão, você é. Aleluia! E talvez a mente diga: mas é o quê? Você é filho do Todo-Poderoso. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu sei, amados, que talvez coisas que eu vá falar você escute aqui, mas abre o teu coração para o que Deus quer acrescentar. Eu queria que você prestasse atenção e abrisse comigo a sua palavra, a sua Bíblia, em Gênesis. Nós precisamos entender algumas coisas, nós precisamos compreender, nós precisamos buscar o entendimento da palavra, aquilo que o Senhor Ele fez por nós. O que foi feito por nós quando nós fomos tirados de uma condição e colocados em uma posição. Nós, por muito tempo, eu não sei você, mas por muito tempo eu vivi preso a um espírito enganador de inferioridade, onde as pessoas diziam que eu não ia prestar, que eu não ia servir para nada, que eu não servia para nada, que nada que eu fizesse ia dar certo. Por muito tempo eu fiquei preso a isso e eu achava que era isso mesmo. E um dia, quando o Senhor me alcançou, aquela vida miserável, derrotada, e eu digo: eu estou salvo, está bom demais, não precisa de mais nada. Mas não é bem assim, amados. Deus nos salvou, Ele nos tirou da condição, nos colocou numa posição, e se fosse só para isso, amado, era ponto. Aceitei Jesus, nasci de novo, morri, porque agora eu morri e vou para o céu e acabou-se. Mas quando Jesus Cristo veio, se entregou por mim e por você, a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Não é uma vida miserável, é vida abundante. Eu não sei o que é que você tem na sua mente, o que é abundância, mas a abundância tem muita coisa. E eu sei que eu não estou vivendo a vida abundante que Deus preparou para mim. Eu sei que eu não estou vivendo.
mas Deus quer que nós vivamos a vida abundante que Ele preparou. Então nós precisamos largar esses pensamentos que muitas vezes foram inculcados em nós, que nós não prestávamos, que nós não íamos servir para nada, que isso, que aquilo outro, que nós éramos derrotados. Nós precisamos largar essas coisas e ficar com o que a palavra diz ao nosso respeito. Nós precisamos compreender que tem muita coisa que nós precisamos desfrutar e Deus quer que nós desfrutemos. Eu não sei se eu sou defensor, amados. Eu sou defensor ferrenho de que homens tenham uma vida de oração. Eu não sei se você já prestou atenção, não sei se você já parou para prestar atenção, mas vá nessas igrejas tradicionais, aí tem aquele círculo de oração, só tem mulher. Só tem senhora. Mas aí eu fico me perguntando, se nós homens fomos feitos cabeça, sacerdote do lar, quem tem que puxar esse negócio de oração somos nós. Sou defensor ferrenho, amados, de homens poderosos na oração. E muitas vezes, não, orar é o papel da mulher. Não, amados, você está enganado. Você está enganado. E eu quero te desafiar a você ser um homem de oração e você vai ver coisas mudar na sua vida porque você pode. Porque você foi instituído para isso. Você é o sacerdote do seu lar. Você é quem tem que... Não, a sua mulher tem que orar também, mas você é quem tem que puxar esse negócio. Você é quem tem que abrir a boca, declarar coisas para que coisas possam acontecer. E foi nos dado poder e autoridade para isso. E nós precisamos compreender esse papel como homem. Não é só dizer, chegar em casa e dizer, quem manda aqui sou eu. Não. Você tem que assumir esse papel literalmente e colocar em prática aquilo que a Bíblia nos garante que nós podemos. Então, nós vamos ler esse texto aqui em Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 26, que diz assim, Gênesis, capítulo 1, verso 26, diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus disse, façamos. Por quê? Porque Deus não estava só. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se nós formos olhar no 27, primeiramente nós lemos que Deus disse, façamos. No 27 diz assim, criou Deus, pois, o homem. Por que não está dizendo assim, fez Deus? Porque tem uma diferença. Nós precisamos compreender. Também disse Deus, façamos. O original grego diz asa, A-S-A-H, que significa algo, amados. Significa algo. Fazer de algo que já existe. Ou seja, eu e você, nós fomos feitos a partir do próprio Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos um corpo, você já sabe disso. Nós temos um corpo, possuímos uma alma, mas nós somos um espírito. Deus é espírito, então ele disse, façamos, porque ele já fez de algo que existe. Ele fez da Trindade. É por isso que nós também somos trinos. Então Deus disse, façamos, ou seja, eu e você, nós temos o DNA de Deus. É por isso que hoje nós não estamos mais numa condição, mas estamos numa posição. Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou numa posição. Mas o diabo veio, o pecado entrou e o homem caiu. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos resgatou, nos tirou da condição, nos colocou numa posição. Criou, original grego, bara, que diz criar do nada. Eu e você fomos criados do nada, amados. Deus decidiu nos criar. Agora nós fomos criados com um propósito. E que propósito é esse? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem Deus criou o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre, aí ele vai dizer, sobre o quê? Amados, você foi criado para dominar sobre todas as coisas, sobre todas as situações.
Eu não sei como está a sua vida, mas você foi criado para dominar. Eu não sei como é que está o seu relacionamento em casa, com a sua esposa, com os seus filhos, mas você é para dominar sobre essa situação. Eu não estou dizendo aqui que você tem que chegar e se expor, se impor como um machão. Não, amados. Você tem que dominar através da palavra, declarando a palavra, chamando à existência aquilo que você deseja, não se conformando com as circunstâncias, mas declarando aquilo que você deseja, porque você foi criado para dominar. Nos dias de hoje as pessoas só falam em crise, só falam nisso, só falam naquilo outro, porque está difícil. Mas, amados, mas para mim e para você, a Bíblia diz: se nós quisermos, se nós ouvirmos, se nós obedecermos, nós vamos comer o melhor da terra. Vamos comer não importa, as coisas vão piorar. Não importa, quando Jesus morreu e ressuscitou, e que nós recebemos Ele, amados, não foi apenas para nós ir para o céu, mas foi para trazer o céu para mim e para você. O céu hoje está em mim e em você. Jesus Cristo em nós, é o céu em nós, para nós desfrutarmos de tudo aquilo que o céu tem para mim e para você. Ou você acha que você só vai desfrutar das coisas? Lá no céu eu vou andar em rua de ouro, lá no céu não vai ter fome, lá no céu não vai ter doença. Não vai ter não, mas é para a gente desfrutar disso aqui hoje. Porque Jesus Cristo trouxe o céu até nós. E se o céu está em nós, amados, nós devemos andar como se nós já estivéssemos no céu, desfrutando de céu na terra. Como foi a oração que ele ensinou? Faça-se a tua vontade, aqui na terra como é no céu. E nós temos o direito de declarar que essa vontade seja feita na nossa vida, assim como é no céu, seja aqui na nossa vida, porque nós podemos, nós temos esse direito. Amados, eu não sei o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas eu sei o que a palavra diz. E a palavra diz que eu e você, nós somos um pouquinho menor do que Deus. Está na palavra? Está, nós já vamos ler. Um pouquinho menor do que Deus. Então, amados, nós temos autoridade, temos poder para desfazermos as obras do diabo, porque é isso que a palavra diz. Nós temos poder para dominar dentro do nosso lar. Eu costumo dizer aos meus filhos lá em casa assim: ei, enquanto comer do meu pirão, prova do meu cinturão. É isso que eu digo. Um dia, mas a Bíblia nos diz que ensina a criança no caminho, andando junto, que ela deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Então eu tenho certeza, amados, que meus filhos não são para a perdição. Mas o que é que você tem declarado dentro da sua casa? O que é que os seus filhos têm visto você fazer dentro da sua casa? Diante das circunstâncias, diante dos problemas, você tem se acovardado, você tem recuado. Amados, nós não fomos criados para recuar, nós fomos criados para avançar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja recuando, é a igreja avançando. E quem recua é o inferno. Esse poder para dominar está em mim e em você. Nós temos o DNA de Deus. Deus disse: façamos, e Ele fez. Eu e você, conforme a imagem e semelhança dEle. Então nós temos esse poder para dominar. Oh, aleluia. Então, amados, a Bíblia diz lá em João que Jesus Cristo veio para um povo que era o povo dele, mas esse povo não recebeu. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho. Olha que coisa tremenda, amados. Há um poder em você de filho. Esse poder opera em você, para que você, eu e você, um pouquinho menor do que Deus, possamos declarar coisas e as coisas acontecerem. E a Bíblia, não é o que a Bíblia diz? Tende a fé de Deus. Que fé de Deus é? A fé que fala e as coisas acontecem, amados. O que é que você tem falado? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você tem praguejado? Ei, se você tem feito isso, a sua vida vai de mal a pior. Mas se você mudar esse negócio, se você abrir a sua boca como um canal de bênção para plantar a palavra de Deus, coisas vão acontecer, as circunstâncias vão parar e você vai dominar. Aleluia! Mas tem uma parte que você precisa fazer. É porque, amados, nós estamos muitas vezes acomodados. Nós somos da fé e muitas vezes isso tem sido na boca de muita gente só apenas um jargão.
Nós somos da palavra da fé, nós somos da palavra da fé, e eu vivo pela fé, mas não faz nada. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer a sua parte. Aleluia. Sabe quando é que a nossa oração vai tocar os céus, amados? Quando os nossos joelhos tocam no chão, a nossa oração toca o céu, coisas acontecem, porque aí nós estamos declarando a palavra, nós estamos falando, não só, eu sou da fé, mas nós estamos falando o que a palavra diz ao nosso respeito, nós estamos vivendo o que a palavra diz ao nosso respeito, e as coisas vão acontecer. Oh, aleluia. As coisas vão acontecer. Mas nós ficamos, não, eu sou da fé e eu não faço nada, porque eu sou da fé e eu quero viver pegando bigu na fé dos outros, sendo abençoado de tabela. Pastor, ore por mim. Chega, pastor, bota aqui a mão na minha cabeça. Pastor, ore por mim, pelo amor de Deus. Chega, pastorzão. Querendo viver de tabela, sendo abençoado por tabela. Vai funcionar, amados, por um certo tempo, mas vai chegar um tempo que vai cessar. E aí vai ser você e Deus, ou você se resolve com Deus, ou você resolve a sua situação, ou a sua vida, ela vai descambar. Nós precisamos ter essa compreensão de quem nós somos em Deus. Nós não estamos mais naquela condição, agora nós estamos numa posição, a posição de filho, foi nos dado poder. Foi nos dado poder. Até um texto da Bíblia que muitos nós usamos, que está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 20, que nós dizemos que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes nós paramos aí e não lemos o resto o contexto do que está dizendo, mas é segundo um poder que opera em nós. Um poder que opera em nós. Onde nós precisamos fazer a nossa parte. Jesus Cristo, ele veio, amados, para fazer o sobrenatural, mas o natural somos nós que fazemos. Você precisa fazer a parte natural para que coisas aconteçam. Nós tiramos pelo exemplo de quando ele veio para ressuscitar Lázaro, a pedra estava lá. Você acha que ele não tinha poder para dizer pedra? Sai da frente. Ele tem poder, amados, para fazer muito mais do que isso. Mas ele foi o que ele disse: tirem a pedra. É necessário, mas tirar pedras do nosso caminho que estão nos atrapalhando. Mas muitas vezes nós estamos orando e dizendo: Senhor, tira tudo de mim que não te agrada. Deus não vai tirar nunca, porque quem precisa tirar é você. Quem precisa tirar sou eu. Muitas vezes, me desculpa a expressão, viu, pastor, mas muitas vezes nós precisamos, como homens da palavra, tomar vergonha na cara e fazer a nossa parte, fazer firme, pegar firme com o Senhor e não largar por nada e dizer: Senhor, eu estou contigo e não abro. Eu estava conversando com um amigo meu hoje e ele estava me perguntando algumas coisas. Eu estava dizendo a ele: rapaz, quando eu era desmantelado, eu era desmantelado. Mas no dia que eu me converti, a primeira coisa que eu cheguei em casa foi jogar uma bomba assim no colo da mulher. Eu disse: pronto. A menina era pequenininha, estava para se batizar. Eu digo: não vai se batizar mais ninguém. Ela disse: mas eu já tenho padrinho, isso aqui. Eu digo: não quero saber, eu vou dizer que não vai ter batizado mais não. E outra coisa, se você não quiser se casar comigo, você vai para o seu lado, eu vou para o meu. Porque em pecado eu não vou viver não. Isso foi no primeiro dia que eu me converti. Eu cheguei em casa e disse a ela. Desse jeito, ela não tinha ido para a igreja não. Eu estava sozinho na igreja, cheguei e disse a ela: eu digo, se você não quiser casar comigo, você vai viver para o seu lado e eu vou para o meu. Agora em pecado eu não vou viver mais não. Porque quando eu era desmantelado, mas depois que Jesus entrou na minha vida, eu digo: agora eu quero fazer a coisa certa. Precisamos, amados, fazer a coisa certa. Entender que Deus nos criou para dominar, que nós podemos ter uma vida digna no Senhor. Oh, aleluia. Vamos comigo lá em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Versículo 3.
O apóstolo Paulo, ele está nos relatando algo, ele está falando de uma realidade. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então Paulo estava relatando algo, ele estava dizendo que ele estava orando por aquele povo, porque ele tinha ouvido falar da esperança que aquele povo tinha no céu. Aquele povo estava salvo e tinha uma esperança, um dia a gente vai para o céu. E ele estava dizendo: eu dou graças a Deus por essa esperança, mas ele vai relatar, amados, que tinha mais. Ele vai relatar exatamente isso. E no versículo 9, nós podemos ver justamente ele relatando isso, e ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Ei, Deus tem uma vontade para mim e para a tua vida. Deus tem uma vontade e nós precisamos entender isso. Não é mais a minha vontade, mas agora é a vontade de Deus para a minha vida. E Paulo estava orando para que aquele povo tivesse os olhos do entendimento aberto e entendesse isso. Olha, não é apenas ir para o céu, tem muito mais. Deus tem muito mais, Ele tem uma vontade para a vida de vocês. Ele continua dizendo: em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, amados, Deus tem sabedoria e conhecimento espiritual para mim e para você, para que a gente possa desempenhar coisas, para que a gente possa fazer coisas, para que a gente possa desenvolver a vontade de Deus para a nossa vida. Aí com uma finalidade. Aí tudo isso tem uma finalidade: ter os olhos espirituais abertos para compreender a vontade de Deus, para que a gente possa ter o pleno conhecimento, para que a gente possa ter sabedoria e ter o entendimento espiritual. Tem uma finalidade. Que finalidade é essa? Versículo 10: a fim de viverdes de modo digno no Senhor. Amados, há um modo digno de viver. Eu não sei qual a tua situação, mas deixa eu te dizer: se você está passando por necessidade, se você está passando por dificuldade, se você tem vivido uma vida de sofrimento, de dor, de falta, ei, isso não é um modo digno que Deus deseja que você viva. E você precisa de conhecimento, você precisa de sabedoria para abrir a sua boca e declarar o que a palavra diz ao seu respeito, para que você possa viver de modo digno do Senhor. Para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, para que as pessoas olhem para você e vejam que vale a pena servir ao Senhor, porque eu posso te garantir, vale a pena servir a Deus. As pessoas podem nos chamar de é um abestalhado, é um leso, é isso, é aquilo outro, já ouvi muito isso, mas o que importa é que eu sou abençoado. O que importa é que você é abençoado. O que importa é que você agora não está mais em uma condição, mas você está em uma posição. Posição de quem pode, posição de quem tem, posição de quem pode fazer o que a palavra diz que você pode. Homens valentes no Senhor, que abrem a boca e que declaram a palavra, e que as coisas acontecem na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida até daqueles que apontam o dedo para você. Aleluia, porque esse é o desejo de Deus. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amados, quanto mais nós conhecemos, mais entendimento, mais crescimento vem para a nossa vida. Por isso que é importante. Eu tenho certeza que o pastor ele pega no pé de vocês para vocês virem para a igreja, para vocês estar nos cultos, porque cuidado com a tua vida. E se o seu pensamento pastor, é chato demais esse negócio. Ei, deixa eu te dizer, não é chato não, é cuidado com a tua vida. Você deveria dar graças a Deus por ter um pastor que cuide de você, que tem cuidado por tua vida, que tem zelo pela tua vida. Porque é importante, amados, a Bíblia nos ensina. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ei, não deixei de congregar como é costume de alguns. Não deixe. Por quê? Porque você vai ser uma presa fácil. Quando você deixa, nós podemos tirar pelo exemplo aqui, né?
pastor Júnior disse, se junte mais, vamos desfrutar desse momento. Aí você pega, junto um modo de brasa no braseiro, aí tira uma, para ver o que é que acontece com ela. O que é que acontece? Ela morre, meu filho, ela apaga. Se você se isolar, se você ficar sozinho, você vai morrer, você vai se apagar, você vai morrer espiritualmente, e o diabo vai, passar uma rasteira em você. Você já assistiu o documentário? Esse documentário dos animais na selva? Preste atenção. Chega lá, o leão não, que o leão é esperto, quem caça é a leoa. Fica lá, só de butuca, né? Vai uma por um lado, uma por outro, e fica lá só de butuca, esperando a oportunidade que um, desavisado, se afaste do grupo. Ponto, se afastou do grupo, ferrou-se. Aquilo ali é presa fácil. O que é que a Bíblia diz? Que o diabo está ao derredor, buscando a quem possa estar lá, esperando que um se afaste do grupo. Um desavisado se afaste do grupo. E quando se afasta, presa fácil. Então, amados, quanto mais você buscar a palavra, quanto mais você buscar o conhecimento, a Bíblia diz que graça e paz é acrescentado pelo conhecimento da palavra, mais graça, mais paz, mais poder sobre as nossas vidas. Homens fervorosos, homens cheios da palavra, homens cheios do poder, que não perdem tempo com besteira. Eu já perdi muito tempo com besteira, amados. Deixa eu contar um pouquinho a você da minha vida, para que você possa entender porque eu defendo tanto. Aos 23 anos de idade eu tive insuficiência renal crônica, meus rins pararam. E eu fui internado, e o médico chegou para mim e fizeram todos os exames. E ele chegou para mim e disse, eu não estou entendendo, né? Mas só que eu entendia por quê. Eu sabia por quê, eu não queria dizer e eu não disse em momento nenhum por quê. Porque eu ficava pensando assim, rapaz, a gente acha que ninguém sabe, né? Talvez todo mundo saiba, mas a gente acha que ninguém, pelo menos eu achava que ninguém sabia. Eu digo que se souber da minha boca nunca vão ouvir. Eu era viciado em droga. Tudo que é porcaria que você imaginar. Então meus rins pararam. E o médico disse, eu não entendo. E de pior a pior, de pior a pior, de pior a pior. E ele disse, rapaz, não tem o que fazer não, vai para a hemodiálise. Mas só, amados, que quando o diabo, ele arma um plano, os planos do diabo nunca vão prevalecer sobre os propósitos de Deus. E ele disse isso de manhã, e quando foi de tarde eu estava lá. Não sei quantos conhecem o pastor Ricardinho, né, que está agora em Fortaleza. É meu amigo, né, já antes de sermos crentes, né, se bem que ele se converteu bem antes do que eu. Eu dei uns trabalhinhos a ele ainda. Né. Foi lá no hospital de tarde, chegou ele lá com o pessoal, chegou ele, o irmão de Bolão, Policarpo, me lembro muito bem, e outras pessoas. Essas pessoas eu nunca mais vi, vejo sempre Ricardinho, pastor Ricardo e pastor Policarpo, e oraram por mim. E no outro dia de manhã eu ia para a hemodiálise. No outro dia de manhã, logo cedo, foram feitos todos os exames, e quando o médico entrou na sala, disse, rapaz, se eu não entendi, eu já não estou entendendo mais nada. Você não vai mais para a hemodiálise, não, seus exames teve uma melhora. Não sei o que foi, não sei, não entendo, não tem como, não sei explicar, não. Mas teve uma melhora. E vamos aguardar. E daí para frente, amados, foi melhora e voltou a funcionar. Né? Milagre não se explica, milagre vive. Eu não posso explicar para você, você não vai saber. Eu não sei explicar não, amados, mas eu vivo um milagre todos os dias. Um coração grato a Deus, amados. Então, amados, os rins voltaram a funcionar, né? Mas o diabo, ele sempre tenta nos arredar, ele sempre tenta nos... E naquele momento eu não me converti, mas eu fiquei com temor a Deus. Né? Mas eu fiquei hipertenso.
uma sequela ficou lá. Hipertensão, e eu tinha que tomar vários remédios. E me converti depois e isso me perseguia. Essa hipertensão me perseguia. Me converti em outra igreja, graças a Deus por esse ministério, mas lá nessa igreja era se Deus quisesse. E um dia eu decidi fazer o rema, né? Na verdade eu não decidi, o Senhor me chamou para ir, né? Eu posso até te contar, já é outro testemunho dentro do testemunho. Né? Estava lá nesse ministério e nesse ministério, para você exercer um cargo dentro do ministério, você passa por uma eleição. E eu era um dos indicados de um pastor para concorrer nessas eleições. Mas só que aí eu decidi fazer o rema. Por quê? Porque Deus ele começou a me incomodar e dizer que Ele tinha mais para a minha vida. Né? Porque eu tinha aquele pensamento, eu estou salvo, está bom demais. Né? Eu saía de casa com a Bíblia, eu tinha uma Bíblia menor do que essa, eu escondia a Bíblia, não era porque eu tinha vergonha de ser crente, mas é porque eu dizia assim, Senhor, eu não quero envergonhar a Tua palavra, eu não quero envergonhar o Teu Evangelho. Era o que eu dizia, então eu escondia. Por quê? Porque eu sabia, por onde eu passasse, as pessoas olhavam e dizer, esse aí é crente, fez isso, fez aquilo outro. Então eu escondia, mas aí eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor e Ele disse, rapaz, eu já te perdoei. Por que é que você fica... Jesus falou comigo, amados, Ele disse, eu te perdoei. Então, daquele dia em diante, eu digo, rapaz, Deus tem mais para a minha vida. E eu vou buscar esse mais. Eu digo, Senhor, o que é que você quer que eu faça? Né? E lá no outro ministério, eles queriam que eu fosse para um seminário. Eu digo, rapaz, eu vou orar. E eu orei. E eu me vi chegando num lugar, preenchendo uma ficha de inscrição, né? E me vi de frente de aquela mesma, lá do Rema, quando era na Prata, aquele negócio de vidro assim, e quando eu entregava a ficha por debaixo do vidro assim em cima estava Rema Brasil. Eu digo, pronto, Deus falou comigo, eu vou fazer o Rema. Então, tive muitos problemas por causa disso, fui quase expulso, mas no dia que eu fui para a primeira aula demonstrativa, nesse dia eu fui curado da hipertensão. Mas se você toma algum remédio, estou dizendo que você deixa de tomar, não. Eu deixei de tomar, não tomo mais nenhum hoje. Eu como normalmente, como até um charquezinho bem salgado com cuscuzinho que eu gosto, mas se você toma, não deixe de tomar. Gere fé no seu coração. Quando gerar fé suficiente, eu ouvi a palavra, estava falou exatamente a respeito dessas coisas, que Jesus Cristo curava, já tinha nos curado, que essa era a vontade dele. Eu agarrei aquela palavra e fui curado da hipertensão. Foi fácil? Não. Vinha as tonturas, vinha as dor de cabeça e o diabo dizia, vai morrer. E eu dizia, mas eu não tomo. Eu trabalhava no hospital e ele dizia, corre para a emergência. Eu digo, eu não vou. Ei, tontura e dor de cabeça, vai morrer. Eu digo, eu morro, Satanás, mas eu vou para o céu. Vai morrer. E teve um dia que eu estava com tanta raiva, né? Tanta raiva, amados, que eu estava sentado lá numa sala assim, quadrado, só que essas salas que tem um vidro assim, né? E tinha uma abertura e passava pessoas, né? Uma tontura, uma dor de cabeça, e eu sentado lá e o diabo chegou e disse, vai morrer. Eu me levantei com tanta raiva que eu gritei. Eu nem me preocupei, nem me importei. Eu digo, olha, Satanás, deixa eu dizer uma coisa a tu. Se eu morrer agora, eu vou para os braços do meu pai, mas tu estás condenado. E eu morro, se eu morrer, eu morro feliz. Mas eu nem tomo remédio, nem verifico pressão, e fica sabendo disso. Voltei, fui trabalhar, passou. Um dia eu me perguntei, cadê as tonturas? Cadê as dor de cabeça? Até hoje. Até hoje. E nunca mais. Isso foi em 2007, quando eu comecei a fazer o rema. Até hoje. Nunca mais. Então, amados, minha vida era derrotada. Minha vida era miserável, preso às drogas. Preso. Totalmente destruído, onde minha própria família já estava me excluindo. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então hoje eu sou um homem honrado, eu sou um homem de honra. E aonde eu chego, as pessoas me recebem bem, eles desejam agora que eu vá para lá. Então é por isso que eu digo que vale a pena, mas se chegar alguém dizendo que chegou tarde, porque vale a pena servir ao Senhor. E se nós ficarmos com o que a palavra nos ensina,
né? Nos pegarmos isso mesmo. Porque quando nós nos apegamos, quando esse conhecimento vem, quando essa sabedoria vem, olha o que aqui diz o versículo 11: sendo fortalecido com todo o quê? Com o quê, amado? Poder, amado. É poder em mim e em você, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Amados, a vida de crente, a vida de homem de Deus deve ser uma vida alegre, amados. Por onde nós passamos, nós somos canais de alegria, canal de bênção, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. Se essa palavra idônea aqui, amados, fosse traduzir para o original, é assim: que nos fez capaz. Você é capaz, amado. Não importa o que as pessoas digam a seu respeito, saia dessa noite aqui sabendo que você é capaz de fazer qualquer coisa, de vencer qualquer dificuldade, porque a graça te favorece. As igrejas por aí, elas pregam que a graça é um favor de Deus que nós não merecemos. Estão erradas? Estão não, mas é muito mais do que isso. Deixa eu te dizer como eu gosto de dizer: a graça é a habilidade de Deus em mim e em você para vencermos e fazermos qualquer coisa. A habilidade de Deus em mim e em você, amados. Então, tudo está favorável a você. A parte de que vos cabe na herança dos santos. E há uma herança que é sua. Mas é como eu disse, você precisa fazer a sua parte. E talvez a sua parte seja buscar a palavra. Talvez a sua parte seja só confessar a palavra. Talvez a sua parte seja só crer no que a palavra diz e ficar firme com isso. A nossa parte é a mais fácil, amado. Porque Jesus já fez a mais difícil. Aquela cruz não era para ele, era para mim e para você. Até mesmo porque se você for estudar a história, você vai ver que aquela cruz não era para ele. Porque nem no tamanho dele deu. A prova cabal que não era para ele é que a cruz não era do tamanho dele. Você já viu, até no filme retrato, tiveram que esticar. Puxaram. Por quê? Porque a cruz não era dele, amado. A cruz era minha e sua. Agora nós nos esquecemos que ele já levou naquela cruz toda vergonha, já levou toda dor, já levou toda enfermidade. E agora aquilo que nos prendia não nos prende mais, porque agora nós somos capazes, idôneos, capazes de fazermos qualquer coisa, de vencermos qualquer situação, de mudarmos a nossa história. Porque ele já mudou, agora quem decide se ela vai ser mudada mesmo somos nós. Porque aí quem decide, amado, se nós vivemos a nossa história ou se vivemos a história de Deus, somos nós mesmos. Qual é a história que você quer viver? Qual é a história que você tem vivido até hoje? Então mude isso a partir de hoje. Viva a história que Deus escreveu para você. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele trouxe o céu até mim e até você. E nós podemos desfrutar de tudo aquilo que a palavra nos garante. Aleluia! Aleluia! Oh, eu não sei você, amados, mas isso me anima muito. Isso me deixa muito animado. Isso me deixa muito feliz. Porque nós recebemos, amados, algo tão poderoso. Para eu encerrar, abre comigo lá em 2 Coríntios. Porque os religiosos, eles gostam de dizer assim: a gente é do pó, veio do pó e pro pó a gente vai voltar. Tão errado tão não, amados. A Bíblia nos compara a barro mesmo, a vasos de barro. Mas olha o que é que diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7, diz assim, todos abriram? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Ei, olha para cá.
dentro de você há um tesouro. Dentro de você há um tesouro. Olha para o seu irmão, aponta assim para dentro, o dedão para ele assim, diga: ei, dentro de você tem um tesouro. Para quê? A excelência do poder. Olha que coisa maravilhosa, amado. Um poder excelente dentro de mim e de você. Agora, sabe por que nós erramos e pecamos? Porque nós estamos procurando a solução fora. E preste bem atenção nisso. A solução para os seus problemas não estão fora, estão dentro de você. Dentro. Quando você olhar para dentro, aí você vai ver a solução. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora, amados, é bem importante nós olharmos para isso aí. O poder é de Deus, não é nosso. Não queira achar que o poder vai operar para os seus deleites, para isso, para aquilo outro, para que você possa. Não, o poder é de Deus. E o poder foi nos dado para que nós possamos viver uma vida digna para a glória de Deus. Homens que vivem para a glória de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, amados? Então que nós possamos ser homens valentes, homens que tomam pulso da situação e digam: rapaz, agora quem vai se levantar aqui como um leão sou eu. Satanás, tire, bate em retirada, saia fora. Pode tirar por dentro, porque o negócio agora, o coco secou e a água está salgada para o seu lado. Que você possa entender isso, amados, que esse poder está dentro de você, que você é capaz de fazer, que você é capaz de ter, que você é capaz para fazer verdadeiramente, infinitamente mais do que aquilo que você pede ou pensa, segundo esse poder que opera em você mesmo. Amém? Aleluia! 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 Oh, Pai, te rendemos graças, Senhor. Te bendizemos e louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado por essa palavra que é salvação para a nossa vida. Obrigado por essa palavra, Pai, que nos enche, que nos conforta, que nos fortalece, que nos vivifica, que nos torna melhores, Senhor. Obrigado pelo poder que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou. Esse poder está em nós, Pai. Obrigado porque nós podemos, Senhor. Obrigado porque nós temos, Senhor. Obrigado porque nós somos, Senhor. Oh, Pai. Obrigado porque o diabo não pode nos vencer. Obrigado, Pai, porque ele já foi derrotado. Obrigado porque nós podemos desfazer as obras do diabo, Senhor. Obrigado, Pai. E eu declaro no nome de Jesus, você encontrando no coração desses homens um espaço para que possam se levantar, homens valentes, cheios da palavra, cheios do poder, homens de oração, que não se envergonham de assumir o papel de sacerdote do lar, chamando à existência as coisas que não existem, Pai, acabando com as obras do diabo na família, oh Senhor, se levantando como verdadeiros sacerdotes para fazer a Tua vontade, Pai. Obrigado por graça, obrigado por favor abundante, obrigado, Senhor, no nome de Jesus, por fronteiras sendo alargadas, tendas sendo alargadas, obrigado por prosperidade e provisão na vida dos teus filhos, Pai. É assim que eu oro e já te agradeço porque eu sei que assim será, Pai. Obrigado porque você é o que supre cada uma das nossas necessidades, Pai. Oh, Senhor, nós te bendizemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém.